Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os répteis. Boa noite. Os répteis são os membros da classe parafilética Réptila, incluem os primeiros vertebrados inteiramente terrestres. Os répteis são diversificados e abundantes, com cerca de 7.000 espécies, aproximadamente 300 delas na América do Norte, que ocupam uma grande variedade de habitats terrestres e aquáticos. De que modo os anfíbios evoluíram para os répteis? Os répteis surgiram primeiramente a partir de anfíbios em plantas do Carbonífero Tárdio. A seleção ambiental projetou o desenvolvimento de certas características, tais como uma estrutura mais robusta, músculos e mais camadas protetoras, que se tornaram mais favoráveis. A evolução de pulmões e pernas são os principais degraus de transição para os répteis. Anatomia e fisiologia. Circulação e sistema nervoso. O coração de répteis não crocodilianos apresenta 2 átrios e apenas um ventrículo. Dessa forma, o sangue venenoso e o sangue arterial se misturam no ventrículo único. Já nos crocodilianos, o coração apresenta 2 átrios e 2 ventrículos. Possuem cérebro alongado e a medula espinhal se estende até a cauda. O sistema sensorial dos répteis é bem desenvolvido, possuindo o olfato e a audição apurados. Os olhos possuem adaptações para o ambiente aquático e terrestre. Para protegê-lo quando submersos, os répteis têm pálpebras e membranas nictitantes. Alguns répteis, como as serpentes, por exemplo, possuem, além desses órgãos sensoriais, fosseta loreal, um orifício localizado entre o olho e a narina, que possui função termorrecepção, conseguindo diferenciar as temperaturas dos objetos e organismos ao seu redor. Boa noite! Agora vamos falar sobre as características dos répteis. Assim como os cordados, os répteis apresentam notocorda em sua fase ambriatória e, posteriormente, essa notocorda dá espaço à coluna vertebral, fazendo desses indivíduos vertebrados. São seres pluricelulares, eucariontes, triblásticos. A principal característica dos répteis é que são animais ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, é comum ver lagartos, crocodilos e jacarés tomando banho de sol após uma refeição. Esse processo aumenta a temperatura do organismo e, consequentemente, aumenta a atividade metabólica do réptil. Quando é necessário diminuir sua atividade metabólica, os répteis vão para lugares cobertos para baixar a temperatura corporal. Os corpos dos répteis são formados por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Podem possuir membros locomotores, geralmente 2 pares com 5 dedos cada, ou podem não possuir membros locomotores. Alguns répteis possuem ainda adaptações dos membros em nadadeiras, como nas tartarugas marinhas. Outros apresentam também placas ósseas de origem dérmica, chamadas de carapaça, como as tartarugas, os jabutis e os cágados. Além disso, seus corpos são impermeáveis, queratizados, cobertos por escamas e placas ósseas, e com poucas glândulas. A pele é ressecada e resistente. Quanto aos hábitos alimentares, há espécies carnívoras, como crocodilos e jacarés, herbívoras, como algumas tartarugas e jabutis, ou ainda onívoras, como lagartos, serpentes e camaleões. Reprodução. Os répteis são animais dioicos, possuindo sexo separado. A fecundação é interna. Após a fecundação, o zigoto é formado, passa a se desenvolver no interior de um ovo muito bem delimitado por uma casca calcária impermeável. Posição no reino animal. Os répteis atuais compreendem 2 ou 3 linhagens de vertebrados aminotas. Os répteis podem ser classificados em 4 grupos: testúdeos, tartarugas e jabutis, esquamata, lagartos e serpentes, crocodila, crocodilos e jacarés e rinchocefalia. Seguimos com quelônios. Eles são encontrados em ambiente marinho de água doce. Os representantes dos quelônios são as tartarugas, cágados e jabutis. A principal característica dos quelônios é a armadura óssea. Os quelônios não possuem dentes e apresentam uma espécie de bico. A alimentação é diversa e varia conforme a espécie. Espécies marinhas são exclusivamente carnívoras. Espécies de água doce alimentam-se de peixes e frutos, moluscos e insetos. Espécies terrestres são herbívoras. Na cadeia alimentar, os quelônios são consumidos por jacarés grandes e peixes mamíferos e aves. Espécies terrestres são herbívoras. Na cadeia alimentar, os quelônios são consumidos por jacarés grandes, peixes, mamíferos e aves. Os quelônios apresentam respiração pulmonar e sistema circulatório fechado.
A reprodução é sexuada. O número de ovos varia de espécie para espécie. Esquamata. São o maior grupo de répteis e seus principais representantes são os sauros, lagartos, e os ofídeos, serpentes e anfisbena. A respiração pulmonar e a fecundação interna. Além disso, não podemos deixar de citar o chamado cinetismo craniano. Essa característica é extremamente importante. Por exemplo, quando falamos das serpentes, as quais são capazes de engolir animais com diâmetro e muitas vezes maior que seu próprio corpo. Sauro. Uma das principais diferenças entre lagartos e os répteis da linhagem dos dinossauros e das aves é em relação ao posicionamento dos membros. Nos lagartos, eles ficam posicionados lateralmente ao corpo, enquanto nos répteis da linhagem dos dinossauros e das aves, os membros ficam posicionados abaixo do corpo. Os lagartos são tetrapodes, vertebrados com 4 membros locomotores e, apesar de alguma linhagem atual possuírem apenas 2 ou nenhum membro locomotor, algumas espécies de lagartos possuem 2 ou nenhum membro. Espécies apodas são fossoriais, ou seja, vivem embaixo da terra, e provavelmente essa característica apoda foi selecionada ao longo da história evolutiva por esse fato. Comportamento dos sauros. A maioria das espécies de lagartos são terrestres, habitando terra firme. Muitas espécies possuem hábitos noturnos e estão extremamente adaptadas a vários ambientes. Os lagartos se locomovem movimentando os membros. No caso das espécies apodas, o rastreamento é feito por contrações musculares, fazendo com que o animal deslize pelo solo. Existem, no entanto, algumas espécies com comportamentos locomotores bastante peculiares. Sistema digestor e excretor. O sistema digestor dos répteis é completo, apresentando boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, e não possuindo separação do orifício do sistema reprodutor e excretor. Os répteis excretam ácido úrico, substância pastosa que contém pouca água pela cloaca. Hábitos alimentares. A grande diversidade dos lagartos também é refletida na sua alimentação. A maioria das espécies se alimentam de insetos. No entanto, existem espécies completamente herbívoras. Ofídeos. As serpentes pertencem à linhagem Lepidosauria. Uma das características mais evidentes das serpentes é ter a pele coberta de escamas. O crânio de uma serpente possui 8 pontos de apoio, com articulações que permitem a rotação. Elas movimentam a língua bífida, que tem 2 pontas, para dentro e para fora da boca, coletando moléculas de ar e do solo. As serpentes apresentam 4 formas de locomoção: ondulação lateral, locomoção retilínea, locomoção concertina e locomoção lateral. Reprodução. Serpentes podem ser ovíparas, o que significa que elas botam ovos e os filhotes saem dos mesmos. Vivíparas, ou seja, dão à luz a filhotes já formados. Contribuições biológicas dos répteis. O ovo aminoático com casca contém membranas extraembrionárias que fornecem um sistema de manutenção completo para a vida do embrião. Em alguns répteis vivíparos, as membranas extraembrionárias são reestruturadas para formar uma placenta similar e análoga. Uma pele resistente, seca, altamente queratinizada, que fornece proteção contra o dessecamento e agressões. Os músculos maiores e mais desenvolvidos da mandíbula permitem uma mordida mais forte. Fecundação interna, com a introdução dos espermatozoides diretamente dentro do trato reprodutivo das fêmeas. Com isso, aqui encerramos nosso trabalho sobre répteis. Muito obrigada.